Um dos inscritos pediu para que eu fizesse um vídeo sobre a influência da biologia evolutiva na psicologia. Não há somente um ramo de influência, há alguns ramos de influência. Na história da psicologia, o primeiro grande ramo que foi influenciado pela biologia evolutiva foi o funcionalismo. O funcionalismo é tributário da biologia evolutiva de forma direta e é o primeiro grande tributário. Do funcionalismo, nós temos algumas correntes que ainda prevalecem, que ainda persistem. Do funcionalismo surgiram algumas correntes que têm o funcionalismo como matriz. Uma das correntes é o comportamentalismo, o behaviorismo. Outra corrente que é um pouco tributária também no funcionalismo, em um certo aspecto, é a psicanálise. Então, das três grandes forças, se assim pudermos classificar, das três grandes forças, das três grandes abordagens em psicologia, que seriam o behaviorismo, a psicanálise e o humanismo, tanto a psicanálise quanto os behaviorismos como tributários em certa medida, em alguns aspectos, da biologia evolutiva. O humanismo, por sua vez, não é assim tão tributário, não diz tanto respeito a esse tipo de contribuição. No caso, a contribuição que recebe a análise do comportamento, vamos falar do behaviorismo radical, mais atual, e deixando um pouco em plano secundário as formas de behaviorismo que já foram ultrapassadas, como behaviorismo metodológico, por exemplo. Então, vamos falar de análise do comportamento. A análise do comportamento é tributária direta, porque na análise do comportamento existe a concepção de seleção por consequências. Se um comportamento existe, é porque esse comportamento foi selecionado. E essa seleção se dá pelas consequências. São as consequências que majoritariamente mantêm comportamentos. Então, os comportamentos existem em determinadas pessoas ou sujeitos em função do fato de que foram selecionados. São comportamentos que sobreviveram a uma seleção por consequências. E todo comportamento tem função. A ideia de que todo comportamento tem função está atrelada ao princípio da causalidade, do determinismo, de que existem determinantes. Pode ser que não os conhecemos, mas eles existem. E nosso trabalho sempre, como psicólogos, é o de tentar descobrir quais são os determinantes. É o tentar descobrir qual é a função de determinado comportamento. A que esse comportamento serve? Como esse comportamento está sendo mantido? Quais são as consequências desse comportamento? E é a observação detalhada, a observação que contemple a concepção de tríplice contingência e análise do comportamento, que vai trazer de alguma forma algumas hipóteses para as funções do comportamento observado. Então a ideia de funcionamento, de função, que está presente lá no início da história da psicologia, na matriz funcionalista, essa ideia está presente na análise do comportamento mais ou menos dessa maneira. Para a psicanálise é um pouco diferente, porque existem pressupostos diferentes, existem conceitos completamente diferentes, mas para a psicanálise a ideia, por exemplo, de ganho secundário, a ideia de que o sujeito sempre age conforme seus interesses e que esses interesses têm uma base de funcionamento da natureza em conflito com o que existe em termos de sociedade, em termos de interdições sociais. Então, o interesse a partir do qual as pessoas agem e os ganhos obtidos que sempre existem, porque vai sempre existir um ou outro ganho, seja ele primário ou secundário. Primário, se for mais diretamente sexual na concepção psicanalítica, e secundário se ele já não for tão direto assim e ter ficado em segundo plano e tiver uma série de elaborações aí que estão realizando desejo. Então, finalizando, eu diria que a influência da biologia evolutiva é grande, ela está presente de forma significativa, de forma preponderante em pelo menos duas das três grandes abordagens em psicologia. Então, o recado de hoje é esse. Obrigado por sua audiência. Se gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Até a próxima. Um abraço.